Queridos, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Obrigado, querido. Quero louvar ao Senhor Deus pela oportunidade de estarmos aqui para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Quero mais uma vez agradecer ao pastor Quisinaldo pelo carinho da acolhida e ao Dejade local pela lembrança do nosso nome para estarmos cooperando. Ao irmão Ângelo, amigo nosso, companheiro na obra, prazer em rever. Que Deus em Cristo possa o estar abençoando. Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Vamos meditar na palavra do Senhor e ver o que Ele tem para nós dentro do tema, do texto que vocês escolheram por tema para este evento. Um texto bastante conhecido, uma mensagem pregada, cantada por todos, e que sempre nos trará uma mensagem nova de Deus aos nossos corações. Não é ineditismo. Eu me preocupo muito quando a gente ouve alguns pregadores trazendo coisas inéditas. Não, estou trazendo uma coisa inédita. A Bíblia está escrita há mais de 2000 anos e não há nada de inédito nela. A mensagem, ela é ouvida por um prisma diferente, um ângulo diferente, e fala conosco de acordo com a nossa necessidade. Você já experimentou ler o Salmo 23 todo dia? Você vai ver que todo dia ele vai falar diferente para você. Você vai entender algo diferente dentro do Salmo 23 e os demais salmos bíblicos e capítulos bíblicos, mas eu falo do Salmo 23 por ser mais comum. Então, a depender de como você esteja, de qual seja a sua necessidade de espírito, o Senhor vai tratar com você de uma forma diferente. Eu tenho certeza que os pregadores que vieram aqui honraram o tema, pregaram o tema e trouxeram mensagens de Deus para vocês, e eu quero fazer o mesmo nesta noite, amém? Jeremias capítulo 18, quem encontrou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas ou na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Amados, para que nós possamos chegar àquilo que Deus quer falar conosco nesta noite, dentro do tema de Jeremias 18, dentro da ideia de, aleluia, do texto que vocês escolheram, vasos prontos, vidas no altar, nós precisamos entender que a profecia bíblica, ela tem três dimensões. A primeira dimensão da profecia bíblica é uma dimensão global. É a profecia que alcança ou que transpõe os limites geográficos de uma nação, de uma cidade, de um país. E ela é aplicada, ou ela é, aleluia, oponível a todas as nações da terra. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver ali que não há profecias somente para uma nação, mas há profecias que alcançam o globo terrestre como um todo de uma forma especial. Outras profecias na Bíblia Sagrada, elas são de alcance nacional. E daí você observa lá os profetas bíblicos como Jeremias, como Miqueias, como Isaías, em que pese algumas de suas profecias trazerem mensagens de dons globais, eram mensagens que na maioria das vezes se destinavam à nação que eles se encontravam. Se você observar o texto que nós estamos lendo, você vai ver que a mensagem primária de Jeremias 18 não é dizer em particular ao profeta que Deus pega o homem individualmente e faz dele um vaso conforme ele quer. A mensagem de Jeremias 18, a mensagem de Deus ao profeta Jeremias, é destacar e ressaltar a soberania de Deus que controla as nações, que comanda as nações, que rege as nações, que dirige, que dá forma às nações de uma maneira especial. A soberania de Deus no controle de todas as coisas, de todos os governos,
coisas. O salmista no Salmo 46 diz que ele levanta a sua voz e a terra se derrete. A mensagem do capítulo 18, ela traz a soberania de Deus às nações. E quando Jeremias vê a roda girando, o barro sobre a roda, o oleiro fazendo o vaso conforme a sua vontade, na verdade ele está tendo uma dimensão daquilo que Deus queria fazer com a nação de Israel. Eu estava meditando neste texto no final desta tarde, e comparando a roda ao planeta Terra, a roda girando, o movimento de rotação da terra, o barro sobre a roda, a nação de Israel, no contexto do capítulo 18, e as demais nações, e a mão de Deus moldando, fazendo. E se você observar a historiografia bíblica, você vai verificar que Deus, por inúmeras vezes, moldou Israel, modelou Israel, e Israel se quebrava, se desfazia pela dureza do seu coração, e por não se submeter à soberania de Deus, e por não se submeter à grandeza de Deus. Esta é uma profecia de alcance nacional. Deus está tratando, e se você voltar 2 capítulos, você vai ver Deus repreendendo Israel, você vai ver Deus questionando o afastamento de Israel, você vai ver Deus falando por Jeremias acerca da deformação daquela nação, do afastamento espiritual, do esfriamento espiritual. Por isso Deus chama o profeta para dizer ao profeta que detonaria Israel, que destruiria Israel e que reedificaria aquela nação de uma forma especial. A soberania de Deus é tão tremenda que este texto é retratado em Romanos capítulo 9, quando Paulo está falando de Israel, e ele faz a menção, aleluia, ao relacionamento do vaso ou do barro e o oleiro, dizendo que o barro não pode dizer ao oleiro a forma que ele quer tomar, mas a vontade do oleiro sempre prevalecerá. Antes de tudo, antes de adentrarmos nos pormenores individuais desta palavra, nós precisamos entender que esta mensagem é um tratado acerca da soberania de Deus. É Deus quem comanda todas as coisas, é Deus quem levanta os reinos, é Ele mesmo quem os abate, é Deus quem levanta os governos, é Ele mesmo que os faz cair por terra, é Deus que controla o legislativo, o executivo e o judiciário desta nação, é Deus que está à frente de todas as coisas. E o salmista disse no Salmo 99: o Senhor reina, tremam diante dele as nações, Deus é soberano. Não podemos nos afastar da soberania de Deus no capítulo 18. Precisamos entender que Ele é soberano. Precisamos entender que Deus está no controle da nação. E muito embora Ele permita, porque é um princípio de Deus, governar e agir na terra por meio dos homens, delegar a autoridade aos homens, desde o Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Ele disse a Adão: reine sobre todas as coisas, mas a soberania de Deus está de pé. Deixa eu dizer uma coisa que incomodou o meu coração. Deixa eu te dizer uma coisa para você que está olhando todo este mover político, todo este pandemônio político que está tomando conta do Brasil e do mundo. Eu tenho uma palavra de Deus para você: Deus está no controle. A rédea está na mão de Deus. A roda gira, o barro está lá, mas é a mão de Deus quem modela, é a mão de Deus quem modela, é a mão de Deus quem modela. Deus age no tempo e no espaço, modelando, configurando, dando os contornos, dando as diretrizes, dando a forma, porque a glória é dele, o poder é dele, a majestade é dele, a honra é dele, aleluia, a autoridade é dele, a soberania é dele, o governo é dele, o reino é dele. Deus chama Jeremias para fazer entender a ele e a nação de Israel que a obra é dele. Jeremias entra e no capítulo 3 ele disse: quando eu desci a casa do oleiro, eu vi que ele estava fazendo
girando e Deus agindo. A roda girando e Deus modelando. O tempo passando e Deus modelando. Não pense que Deus esqueceu o mundo. Não pense que Deus esqueceu o Brasil. Não pense que Deus esqueceu qualquer das nações. A roda está girando. A mão de Deus está se movendo. De vez em quando Ele quebra o vaso. A terra treme. Os mares ficam revoltos. Para que o homem saiba que Ele está no controle de tudo. É porque quando Israel se afastou dessa ideia, individualmente, cada homem se afastou do relacionamento com Deus. E aí eu te disse que a profecia tem 3 dimensões: uma dimensão global, uma dimensão nacional e uma dimensão individual. Ela alcança o homem na sua coletividade, mas ela alcança cada um na sua individualidade. A profecia bíblica tanto fala para o coletivo como para o individual, para o indivíduo em si. E o que é mais precioso no meu Deus, o que é mais tremendo no Deus a quem nós servimos, é que o mundo, a população mundial já passa de 6 bilhões de habitantes, mas o meu Deus tem uma mensagem especial e singular para cada um deles. O que é mais tremendo no meu Deus é que, muito embora os homens sejam muitos, Ele tem uma palavra particular, Ele tem uma palavra íntima, Ele tem uma palavra que é a que alcança, Ele tem uma palavra que se encaixa, Ele tem uma palavra que fala especialmente com cada homem, com cada mulher. Porque Deus escolhe o vaso para falar com Israel. Eu entendi, pregador, a roda é o mundo, o barro é a nação e Deus está mudando, mas o que isso tem a ver comigo? E eu descubro que o homem tem tudo a ver com o vaso. Você sabia disso? O homem tem tudo a ver com o vaso. E ainda mais porque eu não vejo na Bíblia Deus tratando com vasos de ouro, eu não vejo Deus tratando com vasos de cobre, eu só vejo Deus destacando os vasos de barro. Deus sempre destaca os vasos de barro. Deus sempre destaca, aleluia, os vasos de barro. Poderia destacar os de ouro, de diamante, de cobre, mas não. Paulo escreve aos Coríntios para dizer que Deus escolheu os vasos de barro e depositou neles o seu tesouro. Para quê? Para que a glória seja só dele. Por que a profecia do capítulo 18 tem a ver comigo? Eu quero ser um vaso pronto e ter a vida no altar. Vaso pronto e vida no altar tem tudo a ver, porque só pode ir para o altar o vaso que está pronto. Vaso pronto não sobe, vaso inacabado não sobe no altar, pastor Reginaldo. Vaso mal feito não sobe no altar. Vaso incompleto não serve para Deus. Deus só age com pessoas em quem Ele completa a obra. E Ele só completa a obra nas vidas, aleluia, de quem se dispõe a ser trabalhado por Ele, aleluia. Mas para chegar à condição de prontidão, nós precisamos entender a nossa semelhança com este vaso que se quebrou nas mãos do oleiro. A primeira semelhança entre o homem e este vaso: ambos são feitos do barro. A primeira semelhança. Ai, Deus. Pregador, isso é mensagem de senso comum, não. Isso é mais tremendo do que a nossa imaginação pode alcançar. Tanto o homem como este vaso do capítulo 18 são feitos do barro. Você lembra do capítulo 1, aleluia, do Gênesis, que Deus formou o homem do pó da terra? Gênesis 2:7, formou Deus o homem do pó da terra. Deus formou o homem do barro. O nome Adão quer dizer vermelho, ou barro vermelho. O homem que foi criado do barro. Mas por que Deus criou o homem do barro? Porque aquele que Ele criou e pôs nele engastes de pedras preciosas lá no céu achou que era muita coisa e quis tomar o lugar de Deus. Aí Deus fez do barro para lembrar que a glória é dele, a majestade é dele, o brilho é dele.
Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. Por que você não deu a Ele ainda nesta noite? A glória dele. A glória dele. Levante a sua mão. A glória dele. A glória dele. Nós não somos nada. Não sabemos nada. Não temos nada. Tudo é dele. A glória é dele. A honra é dele. O poder é dele. A majestade é dele. Tudo é de Deus. Aí ele escolhe os vasos de barro. Por quê? Porque já que fomos feitos do barro, e o vaso também foi feito do barro. Aleluia! Segunda semelhança entre o homem e este vaso de barro. Todo vaso é feito para um propósito. Você entende isso? Todo vaso é feito para um propósito. Qual é o propósito do vaso? Qual é o propósito do vaso? Qual é o propósito do vaso? Ser cheio. Não, você não entendeu. Eu estou te dizendo que o homem tem tudo a ver com esse vaso aqui que estava na casa do oleiro. Primeiro, porque ambos são feitos do barro. Segundo, porque todo vaso é feito com um propósito. O propósito do vaso é ser cheio. E qual é o propósito do homem? O propósito do homem não é ser vazio. O propósito do homem não é aleluia outro, senão o homem foi criado como um vaso de barro para ser cheio. Gênesis 2:7, a Bíblia diz assim: e formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas, enchendo com o Espírito de vida. Deus nos chamou e nos criou para sermos cheios. Mas cheios de quê, pregador? Tem muita gente cheia de muita coisa. Tem muita gente cheia de tranqueira, tem muita gente cheia de sujeira, tem muita gente cheia de intriga, de contenda, tem muita gente cheia de inimizade, tem muita gente cheia de soberba. Aí Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, e diz assim, ó: não vos embriagueis, não vos encheis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Atos 2:4, o escritor registra as seguintes expressões: e todos foram cheios do Espírito Santo. Assim como o vaso, o homem é feito para ser cheio. Mas tem uma coisa: assim como o vaso que vai para o altar, Deus exige de nós exclusividade. Aleluia. Me faça um favor nesta noite. Veja esta pessoa que está do teu lado, para pelo menos duas delas, diga assim, ó: você é exclusivo de Deus. Diga para ela: você é exclusivo de Deus. O vaso que ia para o altar, se você meditar em Levíticos, Deuteronômio, você vai ver que nos vasos que iam para o altar não podia ser posta nem cozida carne alguma. Os vasos eram utilizados para um propósito, e se fosse cozida carne, e se fosse maculada, a sua santidade e exclusividade, ele teria que ser quebrado, ele teria que ser pisado, ele teria que ser reduzido ao pó, colocado de molho, para que o oleiro fizesse outro vaso. Deus não nos divide com ninguém. Sabe qual foi o maior erro de Beltesazar? Quando Israel foi tomada por Nabucodonosor e Nebuzaradã, nos dias de Jeremias, os utensílios, os vasos do templo que estavam no altar foram levados para a Babilônia. Nabucodonosor os respeitou, até porque depois de 7 tempos comendo capim, entendeu que a glória é de Deus e ninguém toca nela. Mas Beltesazar, certo dia embriagado, disse: traga os vasos que trouxeram de Israel, vamos beber com eles. Aí Deus disse: não. Meu Deus, parece a palavra está me apertando assim. Você já sabe como, já sentiu isso quando a palavra lhe aperta? Deus me apertando aqui. Beltesazar disse: vamos beber com esses vasos, vamos profanar os vasos de Deus. Se tem uma coisa que Deus não admite, é que profanem os vasos que Ele construiu para a sua glória. Se tem uma coisa, pode estar no cativeiro, pode estar na Babilônia,
próprio Deus começou a escrever na parede e a dizer: Meni, Meni, tekel fracim, pesado foste na balança e foste achado em falta, e aquele que comanda a roda e que molda os vasos passou de ti o reino, porque a glória é dele e os vasos dele são exclusivos. Vasos prontos, vindas do altar. Para chegar no altar tem que ser exclusivo. Para chegar no altar tem que ser exclusivo. É mais ou menos aquilo que o poeta disse: Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Deus exige de nós exclusivos. Deus não te divide, ei vaso, Deus não te divide com ninguém. Deus não te divide com ninguém. Você não pode ser cheio de Deus aqui dentro e ser cheio do mundo lá fora. Você não pode ser cheio do Espírito aqui dentro e ser cheio de pecado lá fora. Ou um outro toma posição diante de Deus. Deus não te divide com ninguém. Você foi feito para ser cheio, mas o conteúdo que te enche já está bem definido. É o Espírito Santo de Deus. É Ele quem te enche. É Ele que te enche. É Ele que te enche. É Ele que te enche. E aí vem a terceira característica do vaso que se assemelha, aleluia, a característica do homem. Você já viu alguém encher um vaso de baixo para cima? Você já viu alguém encher um vaso na horizontal? O vaso foi feito para do barro, para ser cheio, mas só pode ser cheio de cima, só pode ser cheio do alto. É a mesma coisa do homem. Nós fomos feitos do barro, criados para sermos cheios, mas só do que vem do alto, só do que vem de cima. É Tiago quem diz, no capítulo 1, versículo 19 do seu livro, que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra alguma de variação. Você sabe por que você está aqui nessa semana? Você está aqui para buscar aquilo que vem do alto. Por isso Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3 dizendo: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Ele está sentado lá do alto. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do alto, do Senhor que fez primeiros céus. Primeiros céus. Vem do Senhor que fez os céus, e a terra vem do alto. Atos capítulo 2. Que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Veio do alto. Glória a Deus. Veio do alto. Você não é deste mundo. O que te preenche não é desta terra. Quer ser um vaso para ir para o altar. Não admita que as coisas imaculadas, não doadas deste mundo preencham você e a tua vida, não. Aquilo que te enche vem do alto. Você é exclusivo de Deus, vem do céu. O céu é a fonte do teu azeite, o céu é a fonte da tua alegria, o céu é a fonte da água que te preenche, vem do alto. Para chegar no altar precisamos entender isso. Eu parto para concluir essa mensagem te dizendo duas últimas coisas. O processo de formação do vaso, que somos nós, às vezes é complicado.
porque tudo depende do barro. A vontade do oleiro age conforme a característica do barro. Mas como disse que Deus é soberano, é aí onde ele está. Ele é soberano para escolher o barro que ele vai usar para fazer o vaso. Ele é soberano para escolher a forma que ele vai dar a esse vaso. Ele é soberano para escolher a destinação que ele vai dar ao vaso que ele vai aprontar. Mas a minha Bíblia diz que existem vasos de honra e vasos para desonra. O oleiro estava fazendo um vaso, não sei se para honra ou para desonra, mas duas coisas podem ter acontecido. Ele poderia estar fazendo um vaso para a honra e percebeu que o vaso, o barro, era tudo demais, pastor Quisnaldo. E percebeu que o barro não se deixava moldar, porque é uma coisa que a graça e a misericórdia de Deus nos dá, chamada de livre-arbítrio. Deus é soberano e na sua soberania Ele nos deu o arbítrio da nossa vida, Ele nos deu o arbítrio das nossas escolhas. Aí Ele começa a montar o barro. Parecia um barro, um vaso que ia para a honra, mas o barro não se deixou moldar. Você acha que Deus vai desistir? Não. O vaso se quebra e Ele torna a fazer conforme Ele quer. Eu não quero destacar esse vaso que ia para a honra e se tornou para a desonra, não. Eu quero destacar o outro, que para mim tem mais a ver com a mensagem que nós estamos pregando. Quem sabe o oleiro começou a fazer o vaso, e o seu propósito era fazer um vaso para desonra. O que é vaso para desonra? Eram os vasos que não iam para o altar, eram os vasos onde eram cozido carne, eram os vasos onde era guardada comida, eram os vasos que eram colocados, onde era colocado alguma coisa guardado na despensa, escondido. Aí ele começa a fazer o vaso, ele começa a moldar o barro, e ele começa a fazer um vaso simples para a desonra. Aí o que é que ele percebe? Ele percebe que aquele barro está se deixando moldar, ele percebe que aquele barro está se entregando nas mãos do oleiro. Oh, ele percebe que aquele barro está querendo tomar a forma que o oleiro quer. Aí ele percebe que não é barro para desonra, ele percebe que não é barro para ficar escondido. Ele sente arrependimento do barro, ele sente entrega no barro. A roda girando. Talvez no primeiro giro ele não percebeu, no segundo giro ele não percebeu, mas o tempo passa, a gente amadurece, o tempo passa e a gente compreende melhor as coisas de Deus. O tempo passa e a gente vai aprendendo com Ele. Aí vem o mistério, que sai o vaso que ele fazia para desonra, se quebrou. Tem gente que só pega essa parte do texto, mas deixa eu te fazer uma pergunta: onde foi que o vaso se quebrou? Eu quero ouvir você dizer também: onde foi que o vaso se quebrou? Na mão do oleiro. Se o vaso quebrar na oficina, ele está com problema. Se o vaso quebrar no mundo, ele está com problema. Para entrar na casa do oleiro, Jeremias passava por uma porta que era chamada na sua época de porta do oleiro. Ele andava por sobre cacos, conforme os historiadores. Muitos vasos que saíram da casa tropeçaram e caíram ali, mas este vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Aleluia! Duas coisas podem ter acontecido. A primeira, menos provável, o oleiro deu a ele uma forma que não era compatível com o barro, e ele se quebrou. Por que menos provável? Porque o oleiro conhece o barro. O oleiro de quem eu estou falando, na sua presciência, ele conhece o barro. Então acho improvável que isso tenha acontecido. Segunda coisa mais provável, ele estava fazendo, sentiu que o barro dava para coisa melhor, e aí ele mesmo aperta aquele vaso, ele quebra ele desfaz, ele tira a forma do vaso. É aquele tempo que nós não entendemos, é o tempo que nada está dando certo, é o tempo que as coisas estão complicadas, é o tempo da provação, é o tempo que nada está se encaixando na nossa vida, é o tempo que nós estamos amorfos, sem forma, somos só um monte de barro, não
Eu sinto o oleiro pedalando a roda, fazendo ela girar. E sinto as mãos e os dedos dele fazendo e levantando em quintas vasos para a honra, vasos para o altar, vasos que ele estava construindo, mas eram vasos de desonra, eram vasos que ficariam escondidos, eram vasos onde seriam armazenados grãos e cereais. Aí ele disse: não, esse barro está se entregando, este barro está querendo, ele merece algo melhor. Fique de pé comigo, pelo amor de Deus. Deus viu na tua vida. Deus sentiu em você que dá para ser melhor. Deus muda os planos para a tua vida hoje. E aqueles que seriam somente vasos de desonra. Vaso de desonra não é vaso do pecado, não é vaso, não. Vasos de desonra são os vasos utilizados em serviços menores. O Senhor está apertando assim. Você quebrou, mas foi nas mãos dele. A porta de emprego fechou, mas você está nas mãos dele. Você já rodou por Natal todinho em busca de uma saída, de uma porta e não encontrou. É porque você está no tempo de ser apertado, amassado, deformado para ser reformado. A roda de Deus está girando. E se no âmbito nacional a roda simboliza o planeta Terra e a sua rotação, quando trazemos a profecia para a individualidade dos nossos sentimentos, a roda simboliza o passar do tempo. O tempo está passando. E não pense que Deus não está agindo, Deus está agindo. As mãos de Deus estão modelando a tua vida. O vaso que ele fazia de pau se quebrou nas tuas mãos, e ele tornou a fazer. Sabe o que é que isso me diz? Deus não desiste de você. Ele não desiste da tua vida. Ele não desiste do teu propósito. Ele não desiste da tua história. Ele não desiste do teu futuro. Ele não desiste do teu futuro. Ele tornou a fazer outro vaso, conforme bem lhe pareceu fazer. Não vai ser como você quer. Eu te disse no começo de tudo que esse texto é um tratado sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus vai prevalecer na tua vida. A soberania de Deus vai prevalecer sobre a tua vontade. A soberania de Deus vai prevalecer sobre os teus propósitos. A soberania de Deus vai prevalecer sobre o teu querer. A soberania de Deus vai prevalecer sobre a tua lógica. E às vezes a lógica de Deus parece loucura, mas a soberania de Deus vai prevalecer. Se você quer ser vaso de honra para ter vida no altar, se você quer ser vaso no altar, se entregue, se entregue, se entregue. Seja um barro moldável, seja um barro manuseável. Se entregue e deixa ele fazer sua obra. Deixa ele fazer a sua obra. Alguém sente que Deus está falando com você além de mim? Alguém mais além de mim sente que Deus está falando? Você tem um dedo de profeta aí na tua mão. Eu queria que você falasse com muita autoridade para 2 ou 3 pessoas perto de você. Diga assim para elas: deixe Deus fazer a sua obra, se entregue. Deixe Deus fazer a sua obra, se entregue. Deixa Deus fazer a sua obra. Deixa Deus fazer a sua obra na tua vida, se entregue. Espada moldável, diz o Senhor, se entregue. Se entregue, se entregue, se entregue. Deixa Deus fazer a sua obra, se entregue. Deixa Deus fazer a sua obra.
lugar e venha à frente imediatamente. Você que vai batizar, o Ministério do Louvor se te prepara para louvar a Deus conosco. Eu vou fazer o convite. Os que não são batizados e querem ser batizados com o Espírito Santo, eu convido para sair do seu lugar e ficar aqui fora de pé aqui na frente. Todos os que não são batizados e querem ser batizados. Todos os que entenderam que você foi feito no barro, feito para ser cheio. Todo barro moldado, não quer dizer, Senhor, eu quero ser cheio. Fica no povo aí, quando eu der o start, vocês cantam. Tem mais alguém que não é batizado? Você nasceu para ser cheio. Você nasceu para ser cheio. Pelo amor de Deus, não fique no seu lugar esperando que alguma. Não. Se o barro não estiver na roda, ele nunca vai ter forma. Estão aqui todos os que querem ser batizados. Eu queria convidar à frente aqueles que entenderam a mensagem, aqueles que estão dizendo: Senhor, eu estou nessa fase, quebrado, deformado, estou só bolinha de barro, mas eu quero ser moldado por Ti, para ser cheio. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem à frente. Você está dizendo: Senhor, eu quero um novo rumo para a minha vida, eu quero uma nova direção, eu não quero ficar do jeito que eu estou. Alguém nesta noite que deseja dizer para Deus: Senhor, eu quero estar sobre a roda. Aleluia! Eu quero sentir as Tuas mãos sobre a minha vida. Eu quero ser moldado por Ti. Eu quero ser mudado por Ti. Ei! Vindo nesta semana ouvir
na tua vida. Se o Espírito Santo te encher nesta noite, haverá milagre na tua história. Hoje Deus está propondo uma mudança. Feche seus olhos, adore ao Senhor, peça para que do alto venha, peça para que do alto você seja cheio, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela tua igreja, para que entendam o propósito para o que estão aqui nesta noite. O Senhor quer nos encher dos dons, o Senhor quer nos encher da sua graça, o Senhor quer nos encher da unção. Por que você está aí calado? Por que você tem sem se envolver? O vaso só é refeito quando o barro se entrega, quando o barro se deixa moldar. Se você ficar aí na dureza do teu coração, na dureza da tua incredulidade, nada vai acontecer. Se quebrante. É melhor se quebrantar do que ser quebrantado. É melhor se quebrantar do que ser quebrantado. Se quebrante nesta noite, para que tu cresça, Senhor. Porque o coração quebrantado ele não despreza. Diga
Só o Espírito pode nos encher. Mas nós escolhemos nos quebrantar ou sermos quebrantados. Feche seus olhos, deixa um momento, feche seus olhos. Você tem coragem de se entregar a Ele e de dizer: Senhor, eu sou Pai, eu me entrego, eu me submeto à tua soberania. Oh, Larabassura glória a Deus. Pai, eu abro mão nesta noite de qualquer meio, de qualquer ferramenta de manipulação humana. Eu abro mão, Senhor, de expedientes que mexam com as emoções e não mexam com o Espírito. Se não for o teu Espírito movendo este povo, eu não quero, Deus. Se não for a tua presença alegrando, enchendo, batizando, eu não quero ver nada aqui, Senhor, nenhum outro movimento. Mas eu te peço agora, sopra uma brisa, sopra com o seu povo entenda que o Senhor está disposto a voltar. Em nome de Jesus, sopra uma brisa.